eles mais presentes. Dê a eles mais presentes. Esse é o tema da palavra. Se eu fosse pedir para você vir aqui e escolher um presente, qual desses você escolheria? Talvez com muita humildade você olharia para aquele, mas pegaria esse. Porque nós somos humildes nessa hora que estamos publicamente aqui, mas se fosse nos escondido, você ia querer? Certamente esse, o maior, o mais bonito, o que tem mais, alguma coisa que mais interessante, mas muitas vezes a embalagem engana. Quantas vezes nós recebemos um presente, abrimos o presente, eu já recebi presentes, olha, eu amo ganhar presentes, melhor coisa é dar do que receber, a Bíblia fala, mas eu amo ganhar. Quantas vezes eu abri o presente com tanta expectativa e eu pensava que ia ser o presente. Não tinha nada a ver com aquilo que eu esperava. Então não se engane, muitas vezes a embalagem não tem nada a ver com o conteúdo. Mas eu quero falar com você sobre esse tema. Dê a eles mais presentes. A eles quem? Aos nossos filhos, às crianças. Aquelas pessoas que eu e você nós estamos educando, ensinando. E essas pessoas serão certamente o futuro da nossa nação, o futuro do nosso país. Eu creio que dentro das nossas casas, de dentro das nossas igrejas, das nossas células, do nosso cotidiano, podem sair grandes homens e mulheres de Deus, amém? Podem sair grandes profissionais, grandes engenheiros, engenheiras, advogados, advogadas, podem sair grandes políticos também, pode sair governantes, pode sair presidentes, e talvez daqui 25 anos, 30 anos, nós não tenhamos tantos problemas para decidir ou eleger um presidente como nós estamos tendo agora, porque a igreja, a nossa casa, a nossa família, irá formar um novo nível de pessoas, amém? Mas tudo isso tem um compromisso, tem uma responsabilidade que passa dentro da minha casa e da sua casa. Seja você pai, seja você mãe, ou não seja pai e mãe. E o texto que eu quero usar aqui como referência é Marcos 10, verso 13 e 14. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que incrível isso aqui. A Bíblia diz que Jesus repreendia quem? Os discípulos. Essa história parece que é isso mesmo que nós lemos. Jesus ficou indignado com os discípulos. Por que não foi com as crianças que ele ficou indignado? Por que Jesus não repreendeu as crianças? Afinal, crianças no meio de adulto não tem muito a ver. O que essas crianças estavam fazendo no meio dos adultos? Por que Jesus, ao invés de repreender as crianças, ele repreende os discípulos? Tem uma verdade aqui por trás. Tem algo muito poderoso, queridos, que nós precisamos entender. Todos nós já ouvimos sobre esse versículo, sobre essa passagem, já falamos, pregamos talvez, ou ministramos algo parecido, mas nós podemos entender da seguinte forma: deixa vir a mim as criancinhas. E quando fala das criancinhas, nós pensamos, são crianças inocentes, são crianças puras, são crianças que não têm maldade no coração. Mas quando eu leio a Bíblia, eu entendo porque Jesus, em seu ministério público, fazia tanta questão de tocar a vida das crianças. Quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós entendemos que as crianças que Jesus precisava e queria tocar, não eram tão puras assim, ou não são tão puras assim. A Bíblia diz em Provérbios 22:15, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que isso significa? Que crianças podem ser briguentas, crianças podem ser instáveis, como diz Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina.
e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou crianças podem ser imaturas. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Queridos, olha que incrível. Jesus e os discípulos, as crianças estão vindo e os discípulos não permitem, eles impedem as crianças de virem até Jesus. Só que Jesus diz: não, deixa elas vir, repreende os discípulos. Por que ele faz isso? Porque Jesus entendia que há uma necessidade, as crianças e os nossos filhos e filhas precisam de uma atenção, e de uma atenção muito especial. E Jesus tinha essa consciência, as crianças precisam vir para serem tocadas por mim. Porque no toque de Jesus essas crianças eram curadas, no toque de Jesus essas crianças eram libertas, no toque de Jesus essas crianças eram saradas. E eu pergunto para você, em que lugar você se encontra nessa noite? Seja você pai ou não, casado ou não, em que posição você está? Você está fazendo o papel de discípulos ou você está fazendo o papel de Jesus? Nós estamos fazendo o papel de discípulos ou nós estamos fazendo o papel de Jesus? Porque isso faz toda a diferença. O papel de Jesus é um e o papel dos discípulos é outro. O papel dos discípulos era repreender, aliás, era impedir que elas se achegassem a Jesus. Quantos de nós, no dia a dia, olhamos crianças como um problema? Olhamos criança como um fardo? E quantos pais e quantas mães olham para os seus filhos como um grande problema? Mas não é isso que Jesus faz. Jesus, quando Ele olha para as crianças, Ele vê a oportunidade de abençoar. Por isso, você tem que definir, você tem que decidir, nós temos que decidir se nós vamos fazer o papel dos discípulos ou se nós faremos o papel de Jesus. Porque o papel de Jesus é abençoar, mas dos discípulos é afastar. Queridos, é muito sério o que nós vamos ouvir nessa noite. Porque nós estamos falando do futuro da nossa nação, do futuro dos nossos filhos, do futuro da próxima geração de homens e mulheres. E nós precisamos entender o que esse tempo tem dito a respeito disso. Nós estamos lidando hoje com muitos obstáculos na educação dos nossos filhos. E um deles eu chamo de a revolução digital. A revolução digital, ela veio para trazer benefícios, acelerar a informação, acelerar os negócios, acelerar a comunicação. Mas infelizmente, junto com a revolução digital, também veio uma atualização, gerando pais modernos e filhos, crianças e adolescentes com um comportamento totalmente diferente do que nós vivemos anos atrás. Não se educa mais filho como antigamente, não é da mesma forma, não é do mesmo jeito. Talvez hoje para um pai dar uma orientação para um filho é mais fácil dar pelo WhatsApp, porque ele vai ter menos problema. Então nós precisamos entender como nós vamos nos enquadrar no meio de tudo isso, porque os nossos filhos estão inseridos nesse tempo, nesse processo, e nós precisamos entender o que nós vamos fazer. A impressão que eu tenho, queridos, é que a família, ela está no olho do furacão. As pessoas estão vivendo seus desafios, os filhos têm dificuldade de encontrar a sua identidade, os filhos têm dificuldade de se relacionar com os pais têm dificuldade de relacionar com os filhos, e existe um caos instalado dentro da família. Por isso a igreja se levanta contra
todos os princípios que vão diretamente para destruir a família. Nós como igreja precisamos nos levantar, mas igreja sozinha não, nós temos que nos levantar como família, eu e você, na nossa casa, no nosso dia a dia. O que nós faremos para mudar essa história? A tecnologia vem desenvolvendo as pessoas, vem mudando a vida das pessoas, e não basta mais hoje eu lembro que quando os meninos nasceram, o Caio nasceu 25 anos atrás, o Henrique nasceu 19 anos atrás aproximadamente, e nós saíamos da maternidade, alguns podem se lembrar disso, um manual de instrução, eu não sei se era esse o nome, mas era um manualzinho, como dar o primeiro banho, como dar a primeira mamadeira, como não sei o que, como isso, como aquilo. Só que no terceiro dia, aquele manual já não valia mais. A criança, eles não colocaram lá que ela chorava de 3 em 3 horas, que ela fazia o número 2 mais do que o normal, não estava no manual. Então aquele manual nós jogávamos fora. Mas hoje com a tecnologia é muito fácil. O que fazer com o neném que faz 3 número 1 no dia, 3 número 2? Então você tem lá um leque, tem blogs das mães ensinando os filhos a comer, a beber, a usar roupa. Nada contra isso, mas eu pergunto, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças precisam de algo a mais, precisam de algo diferente, precisam de algo que eu e você, nós temos como exemplo para passar para eles. Amém? Precisamos entender isso, queridos. Não adianta a gente ficar ali, sabe, pegando um manualzinho, vendo as crianças, se vai, se não vai. A presença, queridos, dos pais na vida dos filhos, dos adultos na vida das crianças é algo insubstituível. Não podemos trocar, não podemos substituir, não tem como. Agora, o que eu e você podemos fazer para mudar essa história? Qual é o presente que eu tenho que dar para os meus filhos, para que daqui 10, 20, 30 anos nós estejamos aqui nesse auditório conversando com pessoas, homens e mulheres formados por nós, com outra cabeça, com outro modo de viver, pessoas casadas com seus filhos, porque os nossos filhos vão crescer, eles não vão ser crianças a vida toda, vão ter seus filhos. É ilusão olhar para as crianças e achar que eles serão crianças a vida toda. Eles crescerão. E que filho e filha você quer para o futuro? É muito importante nós ensinarmos aos nossos filhos a decisão que eles devem tomar no futuro. Qual presente nós devemos dar para os nossos filhos? Eu gostaria de chamar um casal aqui rapidamente para subir aqui, por favor. Alguém me ajuda com o microfone, rapidinho, um casal, não vou constranger, você não vai pregar, rapidinho, um casal, venha cá, por favor, não fique constrangido. Vamos, gente, um casalzinho. Eu não vou chamar não, vamos lá, vai, vamos, gente. Aí, pastora Vanessa, por isso que é pastor, o cara tem iniciativa, vai pra frente, tá, não pensa 2 vezes, glória a Deus. Vem cá, pastora Vanessa, eu vou dar um presente para vocês. Não é o maior, mas é o mais importante. E dentro dessa caixa de presente tem uma mensagem que você e a pastora certamente já fizeram e fizeram muito bem com a sua filha Paloma. Mas ainda assim vai ficar aqui um grande exemplo para os seus netos, quem sabe, até mesmo para a Paloma por esses anos ainda, ela não é casada. Então eu gostaria que vocês abrissem essa caixa de presente e vissem o que tem dentro, pegassem o que tem dentro, não mostra para o público, pode segurar na sua mão, pode pegar o seu, pastora, ok, deixa eu fechar a caixa aqui. Você vai, pastor, você vai dizer o que talvez você gostaria de falar assim: olha, a Paloma, ela quer ir para a viagem lá na Etiópia, sei lá onde ela quer ir, quer ser mártir, né? Então tem que já mandar para a Etiópia.
Quer ser mártir, vamos orar por ela. Talvez você fale, não, eu quero dar um carro para ela. Mas dentro dessa caixa aqui, tem um presente que é o mais importante, é o mais valioso. Talvez se você como pai, você daria esse presente. A Vanessa como mãe daria esse presente. Mas aí está, o melhor e maior presente que você pode dar para os seus filhos. Eu gostaria que você de voz alta falasse para a igreja. O meu tempo. Mais uma vez. O meu tempo. O meu tempo. O presente mais importante não está dentro de uma caixa de presente. O presente mais importante está dentro de você. É você mesmo. Você é o presente mais importante para ser dado para os seus filhos. Amém? E agora a pastora vai dizer ali, bem alto, porque é muito importante pai e mãe entender isso. Vamos lá, pastora. Eu. Diga mais uma vez. Eu. O seu tempo e você é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos. Eu gostaria que a pastora vai fazer isso também. Pode me devolver isso aqui, por favor. Devolva o microfone para o meu auxiliar de palco que está ali no celular conversando. E nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Você também vai fazer um ato profético. Mesmo você que é solteiro, você vai fechar os seus olhos e vai desejar, quando você casar, quando você pretender ter filhos, porque uma coisa, querido, se você é casado e não tem filho, aliás, se você não é casado, pensa 2 vezes para casar. Estou falando sério, é muito bom, por isso que é para pensar 2 vezes. Mas se casou e quer ter filhos, pensa 3 vezes para ter filhos, porque tem que dar você para ele, tem que dar o tempo para ele. Amém? Então agora você que é solteiro vai fechar seus olhos, vai pensar que Deus vai providenciar o cordeiro para você um dia, e vai mesmo. E quando você casar você vai poder fazer isso porque você já aprendeu. Se eu tivesse aprendido tantas coisas aqui antes de casar, eu teria casado, mas teria evitado muitos problemas. Na educação dos filhos, no relacionamento com a minha esposa e no meu dia a dia. E você que é casado e casado, tá com sua esposa e com sua esposa, você vai fazer uma declaração de fé. Diante de Deus, diante da igreja e diante do seu esposo, olho no olho, você vai declarar para ela. Talvez o seu relacionamento com seus filhos não está bom, mas é a hora de restaurar. E você vai declarar, eu quero. Você vai falar dessa forma, eu quero me dar de presente para os nossos filhos. Depois você vai ouvir a mesma coisa. Depois você vai dizer, eu quero dar o meu tempo para os meus filhos, para os nossos filhos. E mais do que isso, eu quero firmar essa aliança diante de Deus, mas também eu quero firmar com você. Nós dois vamos ajudar um ao outro para sermos os fiscais do que nós estamos assumindo. Amém? Você tem coragem de fazer isso? Tem? Puxa, só ouvi um amém. Vocês têm coragem de ouvir isso? Os pais aí, mães, é um desafio. Mas isso vai mudar a sua vida, querido. Então vira de frente aí, sentado mesmo, olho no olho. Vamos fazer esse ato profético. Faça isso agora. Agora, pode fazer. O Espírito Santo está aqui, está tomando conta desse lugar. O Espírito Santo aí está em você. Eu quero realmente reafirmar que essas palavras não sejam palavras lançadas ao vento, mas que sejam palavras proféticas e que certamente darão frutos, frutos permanentes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus, obrigado, pastor Aías, pastora Vanessa. Queridos, o maior presente que nós precisamos dar para os nossos filhos somos nós e o nosso tempo. Então, eu quero chamar a atenção dos pais e mães para nós crescermos com todo o respeito da palavra, deixarmos de discutir por besteiras, discutir quem é que vai levantar para pôr a chupeta na boca do neném,
discutir para ver quem é que vai limpar a fralda, discutir se, olha lá, quem vai limpar o neném, a criança no banheiro. Isso tudo é muito pequeno perto da responsabilidade grandiosíssima que nós temos de formar filhos. Amém? Existem pais, existem mães que ficam brigando lá, a criança está lá no banheiro e a mãe, o filho fala assim: mãe, quantas mães já ouviram isso aqui? Vem me limpar. Não, você não é mãe? Não é possível, só lá em casa que aconteceu isso. Vem me limpar. A mãe, olha, eu vi falando pai. Não, foi mãe, foi pai. Foi mãe, o menino está lá no trono. Foi pai, foi mãe. Começa uma discussão. Aí a mãe vai toda brava lá, joga a toalha para frente assim, já começa uma briga por causa disso. E chega lá: menina, eu já falei para você chamar seu pai, por que você não chama seu pai? E não sei o que, e papapá, chama seu pai. E o menino trava, ele fica sem respirar. Ele fala: e agora, o que eu faço? Aí a mãe vai lá, faz o que tem o serviço. Nunca mais, esse menino, ele tem problema, às vezes até tem que estudar e até fazer exame para ver se não tem problema de intestino, porque às vezes a criança travou, traumatizou. Nessa hora, nunca mais ele foi o mesmo. Ele pensa duas vezes: se eu chamar minha mãe vai dar briga. Queridos, nós precisamos crescer. O que nós estamos discutindo é muito maior do que ir no banheiro limpar o neném. É muito maior que isso. Nós estamos discutindo o futuro dos nossos filhos, o futuro da próxima geração. Precisamos entender isso, queridos. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que, pai, assuma sua responsabilidade. Mãe, assuma a sua responsabilidade. Não, isso aí é com a sua mãe, isso aí é com o seu pai. Para com isso, assuma a responsabilidade, vão os dois juntos, pega o boi pelo chifre e resolve o problema. Não adianta ficar querendo passar para o pai ou para a mãe. Vamos resolver juntos, vamos orar juntos, vamos para cima. Quantos pais querem terceirizar na mãe ou na mãe no pai? E assim vai. Está certo que tem mãe que abusa dos maridos. Elas abusam, elas falam: olha, é com você, é não sei o que, fica com você, e papapá. Então abusa do marido. Tem mãe que também não se toca muito, mas aqui não tem. Amém, irmãs? No outro culto tinha, nesse não tem, amém? Brincadeira, não fala para o pessoal do outro culto não. Precisamos juntos resolver o problema dos nossos filhos. Amém? Responsabilidade, compromisso, seriedade. Presença vem antes dos presentes. Presença vem antes dos presentes. Queridos, nós precisamos entender que não podemos substituir o tempo na vida dos nossos filhos. Não podemos substituir. Não podemos substituir com pessoas, mesmo, eu creio que tem pessoas aqui que foram criadas pelos avós. Isso, ok, não tem problema. Considere os seus avós como pai. Mas se você é pai, mãe e tem os avós, não queira substituir a educação dos seus filhos com os avós. Não queira. É pai e mãe que vai dar destino, é pai e mãe que vai lançar, não é o avô que vai lançar. É muito importante nós entendermos isso. Outra coisa importante que nós não podemos negligenciar: querer comprar presentes para substituir o tempo, para substituir a ausência. Se eu der um celular para o meu filho, ele vai ficar feliz da vida. Se eu der um celular para o meu filho, para minha filha, vai ficar feliz da vida. Hoje em dia não é mais boneca, é celular. Nós queremos às vezes dar brinquedos para que nós possamos descansar. Mas deixa eu dizer uma coisa, querido: o tempo do brinquedo vai passar e os conflitos virão.
E nós precisaremos ser pai, ser mãe no momento de conflito, aonde não vai ser celular, aonde não vai ser boneca, aonde não vai ser bola de futebol que vai resolver. Vai ser uma conversa de olho no olho. Por isso eu e você como pai e mãe, nós precisamos sair daqui decididos a ter um compromisso de educar os nossos filhos com padrões bíblicos e ensiná-los com padrões bíblicos. Amém, queridos? Outra coisa que muitos pais às vezes fazem, eles querem recompensar a ausência. Então o pai fala assim: olha, o pai está indo jogar futebol e a mãe está falando, eu estou indo no cabeleireiro. Então o pai vai jogar bola, a mãe vai no cabeleireiro. Mas filho e filhinha, quando eu voltar, nós iremos fazer muitas coisas juntos. Se você ficar bem quietinho, o papai vai trazer um chocolate. Se você ficar bem quietinho, o papai vai te dar um presente. Isso aí, queridos, é uma enganação. Sabe por quê? Porque o tempo é o único recurso que não tem recuperação. O tempo é um recurso que acaba e não volta. Perdeu dinheiro, você trabalha, recupera, mas o tempo não. Então aquele tempo que você perdeu com seus filhos não tem mais o que fazer, perdeu, já era, acabou. Substituiu por brinquedos, não tem como. Não tem como substituir. Não estou dizendo que você não tem que dar brinquedos, pelo amor de Deus, não diga que o pastor não. Fala lá para o seu filho, ó, o pastor falou que não é mais para eu te dar nada. Pelo amor de Deus, ele vai querer me pegar lá, os caras vão juntar tudo lá e vão bater no pastor. Não, pode presentear, mas não queira substituir. Amém? Não queira, queridos. Tempo de qualidade. Quantos de nós não damos tempo de qualidade para os nossos filhos? Deixa eu contar uma história para você. Um homem, ele muito bem sucedido, um executivo muito bem sucedido, ele tinha muitas reuniões no dia, muitas reuniões, e antes de começar o dia dele, chamava a secretária e pedia os nomes das pessoas que ele ia atender. Ó, às 8 o senhor tem gerente financeiro, às 9 você tem diretoria não sei do que, às 10 você tem o pessoal da equipe de vendas, o pessoal do industrial, os horários. E todos os dias ele fazia isso. Um certo dia ele chegou no escritório, a secretária veio, sentou lá, ele começou a ver os nomes, e ele de repente olhou lá o nome do filho dele. Ele falou: nós contratamos algum outro executivo com esse nome que tem o mesmo nome do meu filho, igualzinho? Não, senhor, nós não contratamos. Na verdade, esse é o seu filho. O meu filho? É o seu filho. Ele me ligou e pediu para marcar um horário com o senhor. O pai, não sem entender nada, ligou para casa, a empregada atendeu. Poderia falar com o menino, com meu filho? Sim, com certeza. Passou o telefone. Oi, filho. Oi, pai. Você ligou para cá e pediu um horário comigo? Sim, pai, eu liguei e pedi um horário, porque o senhor não tem tempo para conversar comigo em casa. Então eu decidi marcar uma hora com o senhor. E olha, pai, deixa eu dizer uma coisa. Inclusive, se precisar pagar essa uma hora, eu tenho dinheiro para pagar. Imagina você sendo esse pai, você sendo essa mãe, ouvindo do seu filho que você não tem tempo para ele. Tempo de qualidade é algo organizado. Eu gosto muito de um ritual. Existe o Shabá judeu, ou seja, o sabático judeu. O que é o sabático judeu? Ele, na verdade, é um dia de descanso. Mas o que mais me chama a atenção não é exatamente o descanso propriamente no dia, mas é o processo para ter o descanso. O que eles fazem? Antes do sábado, na sexta, na quinta-feira, eles organizam o descanso. Então já deixa tudo resolvido, tudo certo, tudo alinhado, tudo certinho. Para quê? Para quando chegar no sábado, ser só descanso.
Ou seja, não vamos nos preocupar com nada, já está tudo resolvido. O que nós podemos aprender com isso? Qual a lição que nós podemos tirar disso? Quantos de nós não programamos estar com os nossos filhos? Quantos de nós não programamos umas férias? Por exemplo, tanta gente, às vezes a pessoa sai de férias e até então ela não programou nada, não programou férias, não programou nada. Não, por quê? Não, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Quem disse que férias tem que viajar? Pode viajar, mas não tem que viajar. Você pode tirar uma férias na Disney, ou você pode tirar férias no parque Vila Lobos. Mas o problema é que os pais não se planejam. As mães não fazem questão, deixam por conta do marido, e o marido esquecido. Aí o pai chega lá, primeiro dia de férias, ele chega lá com um kit férias. 2 pacotes de pipoca no micro-ondas, 3 cadeiras e uma coberta. Vamos viajar. Da onde? Do quarto para a sala. Bota as cadeiras, cobre com coberta e dá-lhe pipoca o mês inteiro. Gente, eu já fiz isso com os meus filhos. Um dia, até 2 vai, mas experimenta passar. Não fiz 30 dias não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas eu imagina passar 30 dias pipoca embaixo das cobertas, dentro de casa. Isso não é férias, isso é falta de planejamento. Nós precisamos planejar o descanso, planejar o sábado, planejar as férias. Aí a criança volta para a escola e está lá, voltando para a escola, as criançadas, todo mundo conversando. Como é que foi suas férias? Como é que foi suas férias? Todo mundo falando, minhas férias foi legal, a minha também foi, a minha foi divertida, a minha foi não sei o quê. E a sua? A minha, meu pai deu até nome para minhas férias. Tá brincando, sério? Meu pai não deu nome. O meu pai deu, o tempo das cavernas. Porque passaram 30 dias lá. Pare e planeje. Faça um planejamento da sua vida. Sábado é dia de você sair com seu filho. Não faça mais nada, saia com o filho. Brinque com ele, se divirta com ele. Isso é muito importante. Eu falei nos outros 2 cultos e vou repetir nesse culto. Depois que eu me converti, a minha esposa nunca mais precisou falar assim: olha, você precisa ter um tempo com as crianças. Nunca mais. Porque eu aprendi que esse era o meu dever. Aliás, isso é um grande motivo de muitas discussões entre marido e mulher. Porque a mulher fala: amor, tira tempo com o menino. Aí o marido, tira tempo com a menina. Aí fica aquela discussão e ninguém tira, ninguém faz nada. Se você entende seu compromisso, sua responsabilidade, acabou. Não precisa a minha esposa, a sua esposa, o esposo falar. Você sabe que eu e você, nós somos pais e precisamos exercer um papel de estar juntos com os nossos filhos. Amém? Caminhando para a conclusão, eu quero pedir para você abrir junto comigo lá em Deuteronômio. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa. Dê a eles mais presentes. Que presente você pode dar para o seu filho? Você, seu tempo, a sua agenda. É interessante que quantos de vocês já falaram isso? Eu darei para os meus filhos aquilo que os meus pais não me deram. Por que você dá videogame para os seus filhos? Não, porque meu pai não me deu. Por que você dá boneca para as suas filhas? Porque meu pai não me deu. Mas por que seu pai não te deu? Não, meu pai não, ele não tinha condição, ele trabalhava muito, ele só tinha tempo para trabalhar, trabalhava na roça, ele trabalhava muito, e o que ele ganhava era só para comer. Se eu perguntar para você, então a questão é que você vai dar para os seus filhos o que os seus pais não te deram. Ou seja, eu estou dando um videogame e uma boneca para os meus filhos porque meus pais não me deram. Mas eu pergunto, os seus pais deram tempo suficientemente para você?
Talvez muitos vão dizer: não, meu pai não me deu, minha mãe não me deu o tempo que eu gostaria. Por que a regra do presente não é a mesma para a regra do tempo? Porque eu dou para o meu filho um videogame porque meu pai não me deu. Eu dou para minha filha uma boneca porque o meu pai não, a mãe não deu. Mas o tempo o pai também não deu para algumas pessoas aqui. Então por que você muitas vezes não dá o tempo? Veja, não estou generalizando, mas a maioria das pessoas que eu converso, elas reclamam que não tiveram tempo com os pais. Mas é o que elas estão exercendo com os filhos. A regra não vale. Dê mais tempo para os seus filhos, dê mais presentes. Os mais presentes é exemplo. Amém? Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que incrível. Deus dá a Moisés uma orientação aqui muito incrível, uma orientação pedagógica de um modelo para ele passar para as famílias dos israelitas lá, de como educar os filhos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é persistência. Seja persistente com seus filhos, seja persistente com as crianças, não desista fácil delas. Talvez você está aqui hoje, você não tem relacionamento com os seus filhos. Não desistam dos seus filhos. Não desista dos seus filhos, amém? Talvez você é filho e filha e você não tem um relacionamento tão bom com seu pai e mãe, mas eu quero dizer para você também: não desista do relacionamento do seu pai e da sua mãe. Não desista. Outra coisa que fala é que eles aqui: converse quando estiver sentado em casa, sentado na mesa. Você tem oportunidade de sentar para comer com seus filhos? Ou você não dá tanto valor para isso? É incrível como eu vejo tantos profissionais, executivos, eles indo almoçar meio-dia. Eu fico reparando às vezes quando eu estou em algum lugar, e eles vão com tanta alegria, com tanta empolgação, e sentam na mesa e dão risada e brincam com os amigos do trabalho, mas não tem a mesma alegria para sentar numa mesa e ter a mesma alegria com os filhos. Que filho nós vamos gerar dessa forma? Lá em casa, nós aprendemos isso bastante tempo. O valor de sentar na mesa para comer em família. Não importa se vai ter picanha, não importa se vai ter salada com tomate. Tem um valor para nós sentar na mesa. Não é só pela comida, mas é pela companhia. Mas hoje, não é mais a televisão que rouba isso de nós, mas o celular. Quantos de nós estamos sentados numa mesa, todo mundo com o celular? Eu fui um dia a um restaurante, tirei uma foto, eu e a Lu e o Henrique, e eu tirei uma foto e mostrei para eles: olha, dá uma olhada. Não podia ter tirado a foto, mas eu tirei assim meio na surdina. Olha aqui, isso é vida. Pai, mãe, 2 filhos, eu imagino, no celular os 4. Talvez falando: o que você vai comer? O que nós vamos fazer depois? Queridos, isso não é vida. Resgata isso, coloca em prática, senta na mesa. Lá em casa nós até hoje fazemos questão de sentar na mesa. Preparamos uma mesa com, pode ser a comida mais simples, mas preparamos como se fosse para um rei. Por quê? Nós valorizamos esse momento. Valorize esse momento. E aqui também fala: converse quando estiver andando pelo caminho. O que é andar pelo caminho? Vai para a escola? Momento de conversar. Vai pegar o elevador? Momento de conversar. Vai no shopping? Momento de conversar. Ao deitar e ao se levantar. Quantos pais acordam e nem bom dia falam para os filhos?
Precisamos restaurar o relacionamento familiar, queridos, porque é isso que tem destruído famílias. E eu quero concluir aqui dizendo uma coisa para vocês. Todos nós precisamos fazer alguma coisa. Eu gostaria que apagassem as luzes. Eu vou aqui fazer uma narração. E nós precisamos fazer alguma coisa antes que os nossos filhos tenham o próximo desafio. Que eles entrem em um casamento, que eles tenham filhos, que eles entrem na escola, eles saiam para trabalhar antes que eles cresçam. E eu gostaria que agora, de olhos fechados, você pai, você mãe, pudesse prestar bem atenção nessa narração que eu vou fazer. Há um período em que os pais vão ficando órfãos de seus próprios filhos. É que as crianças crescem independente de nós, como árvores tagarelas e pássaros estabanados. Crescem sem pedir licença à vida. Crescem com uma estridência alegre e às vezes com alardeada arrogância. Mas não crescem todos os dias. De maneira igual, crescem de repente. Um dia sentam-se perto de você no terraço e dizem uma frase, com tal maturidade que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criança. Onde é que andou crescendo aquela criancinha linda que você não percebeu? Cadê a pazinha de brincar na areia, as festinhas de aniversários com palhaços e o primeiro uniforme do maternal? A criança está crescendo num ritual de obediência orgânica e desobediência civil. E você está agora ali, na porta da balada, cinema ou casa dos amigos, esperando que ela não apenas cresça, mas apareça. Ali estão muitos pais ao volante, esperando que eles saiam esfuziantes sobre patins e cabelos longos, celulares, ouvindo um som tão alto que mal pode ouvir o seu boa noite. Oi filho, oi filha. Entre hambúrgueres, refrigerantes e drinks nas esquinas, lá estão nossos filhos com o uniforme de sua geração, incômodas mochilas da moda nos ombros. Ali estamos nós com os cabelos esbranquiçados. Não acreditamos no que vemos, mas esses são os filhos que conseguimos gerar e amar, apesar dos golpes dos ventos, das colheitas, das notícias e da ditadura das horas. E eles crescem meio amestrados, observando e aprendendo com os nossos acertos e erros, principalmente com os erros que esperamos que não repitam. Há um período em que os pais vão ficando um pouco órfãos dos próprios filhos. Não mais o pegaremos nas portas das festas e baladas. Passou o tempo do balé, do inglês, da natação e do judô, da bolinha de gude e do videogame. Saíram do banco de trás e passaram para os volantes de suas próprias vidas. Pensamos, deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer, para ouvirmos suas almas respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância. E os adolescentes cobertores daquele quarto cheio de adesivos, pôsteres, agendas coloridas e música, muita música, ensurdecedoras. Não os levamos suficientemente aos parques, ao shopping, não lhes demos suficientes lanches e Coca-Cola. Não soltamos o papagaio e a pipa que ele tanto pedia, não brincamos tanto de boneca como ela tanto pedia. Não lhes compramos todos os sorvetes e roupas que gostaríamos de ter comprado. Eles cresceram sem que esgotássemos neles todo o nosso afeto. No princípio subiam a serra ou iam à casa de praia entre embrulhos, bolachas, engarrafamentos, natais, páscoas, piscina e amiguinhos. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de chicletes e as cantorias sem fim. E aquela voz meiga e mansa, perguntando a cada 5 minutos, pai, tá chegando? Pai, tá chegando? Depois chegou o tempo em que viajar com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível deixar a turma e os primeiros amigos. Os pais ficaram exilados dos filhos. Tinham a solidão que sempre desejaram, mas de repente morriam de saudades
daquelas preciosas vidinhas. Chega um momento que nos resta ficar de longe, torcendo e orando muito. Nessa hora, se a gente tinha desaprendido, reaprendemos a orar, para que eles acertem nas escolhas em busca de felicidade e que a conquiste do modo mais completo possível. O jeito é esperar. Qualquer hora pode nos dar netos. O neto é a hora do carinho ocioso e estocado, não exercido nos próprios filhos e que não podem morrer conosco. Por isso os avós são tão desmesurados e distribuem tão incontrolável carinho. Os netos são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto. Por isso é necessário fazer alguma coisa a mais antes que eles cresçam. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus, ficasse em pé. Aleluia, glória a Deus. É um novo tempo para a sua família, é um novo tempo para o relacionamento dos seus filhos, você e ele, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, queridos, eu quero declarar: leve a sério sua família, leve a sério os seus filhos, leve a sério a sua casa, em nome de Jesus, amém? Eu vou abençoar vocês para sair, e lá no final, no fundo, nós fizemos uma decoração, para que você possa tirar foto com os seus filhos, para ele lembrar que a igreja também é lugar de diversão. Então lá vai estar um pouco de gente, mas tenha paciência, criança gosta disso, você e eu, talvez a gente não tenha tanto pique para isso, mas tira uma fotinha, leve de recordação e viva um novo tempo na sua família, na sua casa, com seus filhos, em nome de Jesus, amém? Por favor,